Meus caros irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje, continuamos a falar sobre o movimento pentecostal, que não é uma filosofia, uma teologia, mas um mover do Espírito Santo na história, levando a Igreja de Jesus Cristo a resgatar seus princípios e valores deixados por Jesus Cristo para o cumprimento de sua missão como Salvador através de seus seguidores. Fique conosco. Até já. Você está assistindo o programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Família em Foco. Família em Foco. Meus caros irmãos e amigos, do programa anterior, continuamos a refletir sobre o movimento pentecostal e vimos que se chamou de movimento pentecostal moderno, com um movimento de vida profunda através de Carlos Finney, Campbell Morgan e outros homens levantados por Deus para fazer a reforma que os reformadores jamais conseguiram no século XVI. No seio do movimento pentecostal moderno, no início do século XX, dois avivamentos se destacaram, com grandes impactos sobre a história da igreja cristã. Primeiro, foi o avivamento na Bonnie Brae Street, ou da rua Bonnie Brae. Em 1906, um homem chamado Seymour se transferiu para a Califórnia e ali começou a pregar a mensagem pentecostal numa residência de uma família na Bonnie Brae Street. Muita gente creu e aceitou o movimento pentecostal. Não demorou e, por causa de seu sermão, foi expulso da igreja pela pastora. Como residia na mesma rua, convidou pessoas interessadas para reunir-se na sua própria casa, na Bonnie Brae Street 216. Hoje ali é um memorial ao movimento pentecostal, mantido por uma fundação que resgatou a história do movimento. Tornou-se um ponto turístico para quem deseja pesquisar as origens do pentecostalismo nos Estados Unidos. Num domingo, 9 de abril de 1906, Seymour e outros irmãos foram batizados com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas estranhas. Esse foi o primeiro avivamento. O segundo foi o avivamento da rua Azusa Street, número 312. As reuniões na Bonnie Brae Street atraíram tantas pessoas que o prédio não comportava mais. Os que para lá se dirigiam na busca de um avivamento para suas vidas, procurando um novo prédio, Seymour descobriu um salão retangular, onde havia funcionado uma igreja metodista, mas estava abandonado, na rua Azusa 312, em Los Angeles, Califórnia. O local, mais amplo, tornou-se mais adequado para as reuniões. Ali, Seymour fundou a The Apostolic Faith Gospel Mission, Missão Evangélica da Fé Apostólica. As pregações de Seymour não eram eloquentes, eram de uma simplicidade bem peculiar. Mas a unção do Espírito Santo era tão grande nas reuniões que pessoas eram curadas, outras batizadas com o Espírito Santo com tanto poder que caíam prostradas sem que ninguém nelas tocasse.
Pessoas de outras denominações acorriam o local para conhecer o novo movimento evangélico. Dentre essas foi recebido o pastor batista de nome William Durham, que depois teve papel importante no pentecostalismo brasileiro. Na Rua Azusa começou o que os historiadores chamam de avivamento pentecostal no século XX. O movimento espiritual ali causou grande impacto sobre a população. Em 18 de abril de 1906, o Los Angeles Times noticiou acerca de um novo e estranho reavivamento que estava sacudindo a cidade. O título da matéria era Estranha Babel de Línguas. O artigo dizia: reuniões estão sendo efetuadas numa cabana da Rua Azusa, perto do Rio São Pedro, ou da Rua São Pedro. Os devotos da estranha doutrina praticam os ritos mais fanáticos, pregam as mais loucas teologias e esforçam-se até excitação em seu zelo peculiar. Negros e um minguado número de brancos perturba a vizinhança devido aos uivos dos adoradores. Eles passam horas balançando o corpo para frente e para trás, numa atitude nervosa de orações e súplicas. Eles afirmam que possuem o dom de línguas e dizem ser capazes de compreender semelhante Babel. Fecha aspas. Naquele mesmo dia, 18 de abril de 1906, houve um grande terremoto em São Francisco da Califórnia, que destruiu grande parte da cidade. Na Azusa, os crentes estavam reunidos, orando e sentiram mais ainda a presença de Deus. Ali naquele galpão, havia um clima de humildade, de amor e santidade. Frank Bertelmann, autor de um livro sobre aquele movimento, ele foi testemunha ocular do avivamento da Rua Azusa. Diz em seu livro cujo nome é Azusa Street, já tem em português, que no princípio não havia qualquer hierarquia entre os presentes. O pastor Seymour era um homem simples, negro, caolho, sem aparência, mas cheio do poder de Deus. Ele se sentava sobre 2 caixas de madeira vazias e orava com o rosto dentro de uma delas, mas a presença de Deus era fortíssima no lugar. Diz ele que não havia nenhum instrumento ou grupo musical, sequer havia inário. O louvor fluía espontaneamente ao cântico de hinos tradicionais bem conhecidos. O hino mais cantado era The Comforter Has Come, o Consolador chegou. O irmão Seymour foi reconhecido como líder do trabalho de avivamento na Azusa Street, mas não havia hierarquia. Segundo Frank Bertelmann, não havia plataforma ou púlpito, tudo era informal, mas muito espiritual. O lugar não era fechado ou vazio, nunca. O culto não dependia da direção humana, mas a presença de Deus guiava toda a sequência dos trabalhos. Diz Frank, aspas, nós queríamos ouvir diretamente da parte de Deus. Não havia respeitos humanos, os ricos e educados eram os mesmos que os pobres e ignorantes. Todos éramos iguais. Aquelas eram reuniões do Espírito Santo, dirigidas pelo Senhor. O clima espiritual na Azusa era impactante. Aspas, alguém tinha que falar. De repente o Espírito Santo caía sobre a congregação, o próprio Deus fazia o chamado ao altar, homens caíam por toda a casa. Parecia um cenário de árvores caindo numa floresta. Ninguém chamava alguém para pregar. Deus tocava em alguém para ir à frente e falar. E cada um sabia a hora de parar de falar. A glória de Deus estava ali, diz Frank. Foi nesse clima de manifestações sobrenaturais que o avivamento da Rua Azusa espalhou-se pelo mundo. Dos Estados Unidos migrou para a Europa, para a Ásia, para a África e América Latina em poucos anos. Como um fogo que queima uma seara de folhas secas, assim se espalhou o movimento pentecostal. E eu indago, e você já recebeu o poder do Espírito Santo em sua vida? Ou sua religiosidade apenas o leva a uma vida rotineira de quem vai ao templo uma vez por semana? Se aparece um endemoniado diante de você, o que você faz? Você tem autoridade para expulsar o maligno em nome do Senhor Jesus? Fique conosco. Até já.
Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. La 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 la, la la. Oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. Olá, queridos irmãos, eu sou o presbítero Renielton Fernandes, diretor de missões das Assembleias de Deus em Parnamirim. E é com muita alegria que queremos apresentar a você um dos nossos projetos missionários junto aos povos quilombolas, no Quilombo de Bacabal, município de Salvaterra, na Ilha do Marajó, no estado do Pará. Através da Secretaria de Missões, a Assembleia de Deus em Parnamirim tem desenvolvido trabalhos missionários em parceria com o projeto Campos Brancos, da nossa missionária Kellen Gaspar, especificamente no Quilombo de Bacabal. Há cerca de 3 anos, a ADEPAR enviou a missionária Graça Norte para, junto com o projeto Campos Brancos, desenvolver algumas atividades evangelísticas e sociais junto aos povos ribeirinhos e quilombolas. Após esse período, a missionária Graça tem desenvolvido e protagonizado, pela bondade de Deus, um belo trabalho de ação social e de alfabetização com crianças, bem como tem avançado na evangelização de famílias, destacando-se por sua coragem e desenvoltura na obra do Senhor. Atualmente, a missionária Graça enfrenta alguns desafios e, portanto, precisa das nossas orações, mas, sobretudo, das nossas contribuições. Por isso, estamos iniciando uma grande campanha de arrecadação de roupas, calçados, materiais de saúde, de higiene pessoal, materiais de expediente para a nossa creche Escola Peniel, que semanalmente atende a dezenas de crianças naquela comunidade, além de ofertas voluntárias que serão totalmente revertidas para a construção e melhoramento da nossa creche Escola Peniel. Precisamos com urgência construir o muro da creche, 2 banheiros que atenderão as crianças, bem como 2 quartos e um prédio onde funcionará a biblioteca para toda a comunidade de Bacabal, levando educação, alfabetização e a palavra de Deus. Já desafiamos todos os nossos secretários de missões e líderes de missões, todos os nossos setores da Assembleia de Deus em Parnamirim, a se envolverem nesse grande projeto missionário, e queremos desafiar a você, que ama a obra missionária e que tem um coração voluntário, a contribuir com este sonho, com o sonho de Bacabal, com o sonho das crianças naquela comunidade quilombola, a abençoar a creche Peniel. Você pode contribuir através de depósito bancário identificado na conta da Igreja Assembleia de Deus em Parnamirim, que passa aí no seu vídeo, bem como pelo telefone 3272-1884 e 99997-7889, 3272-1884 ou pelo 99997-7889, ou ainda pessoalmente, de segunda a sexta, na sala do DEMID, das 13 às 18 horas. Contamos com a sua ajuda, com as suas orações e com a sua contribuição. Acreditamos que através das orações e da mobilização da igreja, das contribuições dos irmãos,
poderemos avançar ainda mais no Quilombo do Bacabal e fazer da creche Escola Peniel um projeto pioneiro que mudará a vida social das pessoas, bem como levará Cristo ao coração delas. Que Deus abençoe, contamos com a sua cooperação. Quer um estudo completo e profundo das Sagradas Escrituras? Conheça a Bíblia de Estudo Roman e surpreenda-se. Esta Bíblia foi projetada para que cada recurso esclarecedor esteja na mesma página com o texto bíblico ao qual se refere. Principais recursos: com cerca de 15.000 notas de estudo, estudos de palavras, fotos, linhas do tempo, mapas, inúmeros artigos. Roman, uma Bíblia de estudo que oferece mais do que você espera e exatamente onde você espera. Adquira agora mesmo na livraria mais próxima de você. Mais um produto com a qualidade CPAD. Visão panorâmica, o seu jornal. A paz do Senhor, está começando mais um Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. A ADEPAR realizou o 22º Encontro de Casais com Cristo. A ADEPAR concluiu primeira campanha geral de oração deste ano. Tudo isso em 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. A ADEPAR realizou o 22º Encontro de Casais com Cristo. Nos dias 13 a 15 deste mês, a Assembleia de Deus em Parnamirim realizou o 22º Encontro de Casais com Cristo, organizado pelo Departamento da Família, que é dirigido pelo pastor Cleomar Francisco. O evento foi realizado na Escola Logos, do Centro Social da Igreja, e reuniu 49 casais do Templo Sede e de congregações, além de casais de Natal e de outras igrejas. O tema do ECC foi Família, a mais perfeita tradução do amor, motivando os casais que fizeram o encontro para serem gratos a Deus pelas suas respectivas famílias, neste tempo em que as forças do mal querem destruir a instituição familiar criada por Deus no princípio de todas as coisas, do universo e da terra. A coordenação do evento ficou a cargo do casal Cláudio e Ticiana, com direção espiritual do pastor Elinaldo Renovato de Lima, pastor da ADEPAR. Depois da recepção inicial, todos os casais foram conduzidos ao plenário de reuniões, onde tiveram as boas-vindas pelo pastor Cleomar Francisco e sua esposa, irmã Laíse, representando o pastor Elinaldo Renovato, líder do encontro. A primeira palestra foi ministrada pelo casal Charles e Cláudia, com o tema Plano de Deus, enfocando a realidade do relacionamento com Deus como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. No segundo dia do ECC, sábado, na parte da manhã, após a recepção, os casais se dirigiram para o plenário, onde tiveram a palestra com o tema Harmonia Conjugal, pelo casal Humberto e Daniele. Após o intervalo, foi ministrada outra palestra com o tema Sentido da Vida, com o casal Marlon Araújo e Mércia, ressaltando a importância de cada pessoa, casal ou família, ter consciência do que a vida significa para cada um de nós. Depois da palestra, os casais foram para o almoço, onde puderam se confraternizar uns com os outros num ambiente bem agradável.
Depois do almoço e intervalo, os casais foram conduzidos para o plenário, onde ouviram um rico testemunho de um casal cristão e tiveram a palestra ministrada pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima, com o tema O Casal Cristão e a Sexualidade, em que foi demonstrado que a sexualidade do cristão deve ser vivida conforme os princípios de Deus, o Criador do ser humano. Após a palestra e intervalo, houve o jantar com todos os participantes do ECC. No domingo, dia 15 de março, na parte da manhã, houve recepção de praxe. Todos foram para o plenário, onde houve um devocional, seguido de testemunho de casal cristão, seguido de palestra sobre o relacionamento entre pais e filhos, pelo casal Pastor Gonzaga e Maiglê, destacando a importância de os pais saberem se relacionarem com seus filhos, principalmente no lado espiritual e emocional, como forma de conduzi-los a Cristo. Depois da palestra e intervalo, todos foram para almoço. Na parte da tarde do último dia do ECC, houve a ministração da palavra com o tema O Casal Cristão no Mundo Atual, pelo pastor Cleomar e sua esposa, irmã Laíse. Após o intervalo, já no final da tarde, houve um momento de informações sobre o valor do trabalho, agradecimentos e um momento especial em que todos se reuniram para ouvir a mensagem de encerramento pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima. A ADEPAR conclui primeira campanha geral de oração deste ano. A Assembleia de Deus em Parnamirim realizou em todas as congregações e igrejas do interior do campo eclesiástico a primeira campanha geral de oração de 2020, de segunda a sexta-feira desta semana. Houve orações com o objetivo de buscar a presença de Deus para diversos motivos, em que todos oraram pela família, pelos lares, pela saúde de todos. Orações de joelhos em quebrantamento espiritual na presença de Deus reuniram centenas de irmãos para buscar o poder de Deus contra as ações que se levantam contra a família e a igreja. Neste tempo em que a pandemia de vírus assola o mundo, a igreja tem clamado a Deus para que afaste essas ameaças perigosas para as pessoas. Deus disse ao seu povo: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7:14. Essa é uma promessa de Deus que exorta a Igreja do Senhor Jesus Cristo a buscar a Deus em oração, não só por si mesma, mas por todo o país e nação, num momento crítico em que a saúde pública está ameaçada por um vírus de origem maligna. Este foi, portanto, mais um Visão Panorâmica. Até ao próximo programa, se Deus assim nos permitir. Fonte de vida. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Meus caros irmãos e amigos, agradeço a Deus, mais uma vez de coração, por ter vocês assistindo esse programa, através da nossa programação, na internet, não é? Que Deus abençoe a todos. Eu quero orar por vocês. Querido Deus, nosso Pai, mais uma vez te louvo, Senhor, por esses irmãos e amigos evangélicos ou não evangélicos, que nos prestigiam, Senhor, esse programa Fonte de Vida, Senhor, que traz mensagens edificantes para eles e suas famílias. Abençoa a todos, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. A terra estremeceu, o sepulcro se